Olá pessoal, mais um encontro para falarmos sobre o oráculo da semana. E hoje eu escolhi para falar com vocês um oráculo diferenciado. Eu quero apenas lembrar para vocês que essa leitura é atemporal. Hoje eu estou gravando no dia 9 de novembro de 2025, mas não importa o dia e a hora que você vai fazer essa leitura, acessar esse vídeo, quando você acessar, com toda certeza, a energia que está sendo trabalhada, a mensagem que está sendo trazida para vocês no dia de hoje, é a energia que você precisa trabalhar no momento em que você acessar o vídeo, ok? Outra coisa que eu gostaria de lembrá-los de que é importantíssimo para o meu canal que vocês, sempre que assistirem e gostarem, deem um like, porque isso demonstra que vocês realmente gostaram e o YouTube vai acabar direcionando esse vídeo para outras pessoas, ok? Então, bora lá, vamos falar sobre o que eu escolhi para vocês no dia de hoje. O tarô que eu estou trazendo para vocês hoje é o tarô dos deuses hindus. Então, é um tarô diferente. E eu quero, antes de fazer a tiragem de cartas, explicar para vocês o que é o tarô dos hindus. Então, eu vou ler um pouquinho, um pedacinho para vocês saberem. A gente falou para vocês no primeiro vídeo que eu fiz sobre oráculos para vocês, eu comentei que cada oráculo, eles não necessariamente são as 78 cartas como o tarô tradicional. Então, este é um dos oráculos diferenciados também. Então, eu vou ler o tarô dos deuses hindus. Ele é composto de 38 cartas. E elas estão distribuídas da seguinte forma: 20 cartas com a figura dos principais deuses hindus e seus atributos. Note que para o deus Ganesha serão encontradas 2 cartas, sendo uma com um atributo e outra com o mantra do deus. 17 cartas com as mensagens das ações que o consulente deverá tomar e mais uma carta branca relacionada ao livre-arbítrio, totalizando então 38 cartas. Então eu tenho aqui as cartas com os deuses hindus, ok? Então aqui nós temos uma imagem de deuses e nós temos as 17 cartas com mensagens, ok? E aí, ele fala que existe uma carta branca, não é que a carta é branca, a carta não tem mensagem, ok? E quando ela não tem mensagem, ela tem a sua explicação, ok? Eu vou já falar sobre isso. As cartas das mensagens orientam, carta das mensagens, orientam que ações, atitudes e comportamentos o consulente deverá ter em relação às suas questões. E os deuses, cada um tem a sua história, né? E ele também vai trazer a sua mensagem. A carta dita branca, só que não é a carta que não tem mensagem, ela diz respeito ao destino, ao livre-arbítrio, ou seja, o momento de espera, pois os acontecimentos serão inevitáveis. Estão predestinados, não podem ser mudados e, portanto, a carta branca diz respeito ao karma. É aquilo que não pode ser alterado, que precisa ser vivenciado pelo consulente. Então, quando eu faço uma leitura com este tarô para algum cliente, é importante saber que se cair esta mensagem, né, que não tem mensagem, a carta branca, é porque realmente é um momento que ele precisa passar e não tem
não tem o que fazer, né? Aceita que dói menos, vamos dizer assim, ok? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. E agora, hoje vai ser mais rápido, né? Porque é um tarô direto. E vamos fazer a leitura, vamos ver que deus hindu que virá na nossa tiragem de hoje e qual é a mensagem que ele nos traz, ok? Então estão aqui as cartas dos deuses. Vamos embaralhar. Eu já dei uma embaralhada antes, mas é sempre bom embaralhar na frente de vocês para vocês perceberem como é a tiragem, né? Não existe enrolação aqui, é tudo direto e o que a carta diz, não tem muito o que discutir, ok? Então vamos lá, eu vou bom, deixa eu cortar antes, são poucas, mas dá para cortar. Vamos cortar e vamos agora pedindo aos deuses hindus que se manifestem para uma mensagem para nossa semana, o que é que nós temos que trabalhar, qual é a mensagem que ele nos traz, quais os atributos que ele tem e que nós precisamos trazer para nós mesmos como lição. E vamos então pedindo a eles que nos intua, que nos mostre qual é a energia que vem hoje. Eu vou deixar aqui. E agora vamos escolher uma mensagem. Vamos lá, pedindo a intuição para que realmente venha uma mensagem coerente com a nossa semana, com o nosso momento. Vamos lá? Olha, a deusa Parvati é a deusa da fertilidade. Vamos ver o que ela nos traz de mensagem, a deusa Parvati. Aqui não tem uma ordem alfabética, a gente tem que ficar procurando. Pronto. A deusa Parvati é a deusa da fertilidade e parceira de Shiva, conhecida como Mahashakti, mãe do universo. Sem o poder vindo dela, nenhum dos 3 deuses da Trindade existiriam. É a deusa mais reverenciada entre os hindus. Assume 9 outras formas para exterminar demônios, que expulsaram os deuses do paraíso. É também reverenciada como deusa da fertilidade e da abundância, referindo-se aos alimentos. Sua face é dourada, suas vestes de seda branca. Atributos. Quais são os atributos desta deusa? Fertilidade, abundância, maternidade e as várias faces da mulher. E aí vem
a mensagem, o recadinho dela, né? Invoque essa deusa quando precisar ser atraente e bela para alguém especial, em especial. Quando estiver precisando de serenidade e paciência para resolver qualquer assunto ou situação, quiser demonstrar afeto ou carinho, precisar de alegria e realização profissional. Ela é uma carta de abundância, então, de fertilidade, né? de multiplicar, de fazer, de criar. Então, é uma carta que, para quem quer engravidar, nós estamos no momento propício. Para quem quiser investir no seu trabalho, no seu crescimento, também é um momento propício, porque a deusa Parvati nos traz esta energia da fertilidade. E quando a gente fala em fertilidade, nós não estamos falando só da maternidade em si, mas de um momento onde nós, e aí eu acho interessante que ela também faz menção de quando você precisar de alegria e realização profissional. Quantos de nós está aí vivendo um momento sem alegria? Quantas, e é uma carta que ela se refere ao feminino, mas aos homens que estiverem ouvindo, isto serve para os homens também. Quando os homens deixarem de ser carinhosos ou quiserem o carinho de alguém, quiserem chamar a atenção de alguém ou quiserem melhorar o seu trabalho, a sua produtividade, então é um momento também, porque se aplica tanto para os homens quanto para as mulheres, apesar de ser uma carta que nos fala do feminino, da maternidade, da fertilidade. Mas não existem filhos sem os dois, não é mesmo? Então servem para os dois. Então, eu achei interessante essa história de ela precisar, quando você precisar ser atraente e bela para alguém em especial. Muitos estão em relacionamentos para os quais não valorizam mais, relaxam, né? Relaxam tanto no carinho quanto no se arrumar, ou querem seduzir alguém, se mostrar para alguém como de uma forma bonita e se esquece do quanto é importante se amar em primeiro lugar. Normalmente, quando uma mulher se arruma, dizem que ela se arruma para uma outra mulher. E, na verdade, ela deve se arrumar para ela mesma, né? Porque fica bem, porque ela gosta. É para a sua autoestima. E o mesmo eu digo para os homens. Os homens também precisam ter autoestima. Não podem viver lá jogado no sofá sem se cuidar, né? E isso eu estou falando da questão de autoestima, mas também esta carta nos remete, como eu falei, à questão profissional. Se eu estou num emprego que não me dá satisfação, comece a se movimentar para buscar o que lhe dá satisfação. E isso faz parte, né? Ou pensar fora da caixinha, né? O que eu posso criar de diferente para levar para o meu público, para o meu cliente, ok? Então, reflitam sobre isso, o quanto vocês estão querendo resultados diferentes fazendo a mesma coisa, e aí não vai dar certo. As mesmas coisas. E aí vamos ver a mensagem que veio com esta carta, ok? Grandes mudanças se aproximam. Oportunidades extraordinárias estão chegando. Abra seus braços, respire fundo. Algo novo está por vir. É tempo de dizer sim. Aceite a mudança e o dom que você tem, né? O dom da fertilidade, ok? Então, olha só que lindo. A mensagem, ela vem
nos falando de mudanças que estão por vir, e nós estamos vivendo um momento de transição planetária, nós estamos vivendo um momento onde muitas coisas nos parecem de ponta cabeça. Porém, nós temos que lembrar que quando a vida parece um caos, é exatamente nesse momento que nós devemos ser desafiados a fazer as mudanças, a enfrentar as dificuldades, a enfrentar aquilo que parece caótico. E então, oportunidades extraordinárias estão chegando. Abra seus braços, respire fundo. Então, recebam o que está por vir. Por pior que as coisas pareçam ser, né? Vamos acreditar que o novo que virá depende de nós. Está dentro de nós. Toda mudança precisa ser feita e começar dentro de nós. E se eu não acreditar que é possível, não será possível. Ok? Então, esta é a mensagem do oráculo de hoje, da fertilidade e da carta dizendo que mudanças estão por vir e que cabe a nós abraçarmos, nos encorajarmos, criarmos, buscar do nosso íntimo, né, a coragem, a força para realizar as mudanças que precisam, por mais medo que elas possam nos causar. Façam, sejam a mudança que a vida lhes pede, ok? Então, essa mensagem que eu tinha para hoje. Não esqueçam de dar o like se vocês gostarem da nossa mensagem de hoje, do nosso tarô hindu. E a semana que vem teremos mais. Vamos preparar a nossa semana olhando para as mudanças que nós precisamos fazer. Namastê.